Olá! Hoje é o nosso quinto encontro do grupo de estudos sobre o livro Mentes Únicas, escrito pelo Dr. Clay e pela Luciana Britz. E vamos falar sobre o capítulo 3, com os subtítulos Sinais Principais e Secundários e Escalas de Triagem e de Diagnóstico. Lembrando que eu vou deixar para você o link para você poder adquirir o livro aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu sou Cláudia Mesettieri, psicóloga e pedagoga. Então vamos começar? Nós podemos dividir de forma didática os sinais e também os sintomas do autismo em dois: os principais e os secundários. Tanto um como o outro têm a mesma importância, lembrando sempre que esses sinais mudam de criança para criança, porque nós estamos lidando com um espectro. Os sintomas principais são aqueles descritos em destaque no DSM-5. Vamos rever quais são? Interação social insatisfatória, que é caracterizada pela tendência ao isolamento, com dificuldade em ser empática, em demonstrar a empatia, em ser solidária. Esse é um dos sintomas principais descritos no DSM-5. Outro sintoma principal também descrito nesse documento é a dificuldade na comunicação social, porque apresenta, a criança que está dentro do espectro ou o adulto, apresentam o quê? Dificuldade em iniciar uma conversa, em continuar e em concluir essa conversa. Pode, inclusive, apresentar ecolalia, que é o que isso, Cláudia? O que é a ecolalia? É a repetição de palavras que essa criança ou esse adulto ouviu do outro, ou seja, do seu interlocutor. A ecolalia, inclusive, é extremamente prejudicial à comunicação da pessoa com autismo com relação também às demais. A fala é fora do contexto e pode muito bem também apresentar, como sintomas principais, termos indelicados que podem expor outras pessoas que estão ao seu redor. Um exemplo que eu vou trazer para vocês, eu sempre me lembro, e nas minhas palestras que eu faço em escolas, em igrejas, universidades, é esse exemplo muito claro que vocês vão conseguir entender quando eu trago a fala que essa criança, esse adulto, esse adolescente pode ter como sintoma principal quanto aos termos indelicados que está fora de um contexto. Na escola que eu trabalhei, um aluno que está dentro do espectro, ele é adolescente hoje, já está quase um adulto, com a sua excessiva honestidade, de cara olhou para a professora, era uma professora de inglês na época, e de repente ele falou: "Nossa, professora, como você está gorda!" Você entende? Então é um excesso. Se é uma pessoa que está fora do espectro, o que acontece? A gente pode pensar uma situação, seja ela qual for, de uma blusa que está muito exagerada, de uma unha que está muito exagerada. Nossa, que unhão, Que isso aí que unha muito curtinha, mas a gente não fala. Mas eles não têm esse filtro, justamente porque isso é um sintoma, dessa não percepção do contexto, entende? Nesse caso, ele não se preocupou com esse contexto em seu excesso de honestidade. Outro sintoma, a sua fala tem um ritmo diferente. Dá a impressão, muitas vezes, que é uma fala assim mais robotizada. Compreende? Tem dificuldade também em entender a linguagem figurada. Então, se está chovendo, a gente às vezes fala para criança, para adolescente: "Nossa, como está chovendo! Lá fora está chovendo canivete."
com certeza ele vai pensar que não dá para sair de casa. Por isso, quando nós nos comunicamos com uma pessoa que tem o autismo, nós devemos utilizar a linguagem de forma clara e objetiva, sem sentido figurado. Vamos facilitar a nossa comunicação com essa pessoa, não é verdade? Outro sintoma também principal são os comportamentos repetitivos. Cláudia, por quê? Porque há uma inflexibilidade de pensamento, ou seja, uma rigidez de pensamento. Por isso que a quebra de rotina é tão dolorida para a pessoa que tem autismo. Quando essa mudança de rotina acontece, geralmente desencadeia explosões de raiva. Além de comportamento repetitivo, também podem apresentar movimentos repetitivos, ou seja, as chamadas estereotipias, podendo se apresentar desde o balançar das mãos, para cima e para baixo, uma inversão nelas para dentro, correr sem parar, sem qualquer objetivo, fazer movimentos sem função, com os dedos, ficar olhando, às vezes até mesmo quando é bebê, fica muito tempo ali, fica horas fazendo aquele movimento. E inúmeros outros. E também um outro sintoma que eu trago como principal aqui com base no livro do Dr. Cleide e da Luciana Brits, são os interesses restritos, ok? Já os sintomas secundários são, o que a gente pode falar sobre eles? Os sintomas secundários são a preferência em excesso por determinados objetos, a sensibilidade auditiva, olfativa, visual, tátil. Na sensibilidade tátil, por exemplo, podemos observar que a criança ela pode ser hipersensível ou hipossensível. Isso é um exemplo que eu estou trazendo da tátil. Ou seja, pode se incomodar desde com uma textura do cobertor, demonstrando uma hipersensibilidade, ou até ao contrário. A criança, quando ela é hipossensível, ela pode se machucar, mas devido a uma pouca sensibilidade, ou até mesmo essa sensibilidade nula, ela não sente dor e não vê que está machucada. É importante também saber que o isolamento social pode ocorrer por conta dessa hipersensibilidade, que ele tem os sons que as pessoas produzem, ou pela cor da roupa, entende? Então isso vai variar de criança para criança, além de distúrbios alimentares ou por conta dos cheiros e das texturas. Pode apresentar também problemas para dormir. Muitos casos de autismo, de pessoas que têm autismo, principalmente crianças, apresentam uma dificuldade na compreensão de que aquele momento é para relaxar, é para dormir. E aí isso traz também muitos prejuízos, não só para a criança, como para a família. Então, tudo isso tem um manejo que a gente vai trazendo aqui durante o estudo do livro, com situações para que a gente melhore essa qualidade de vida. Por isso, nós que lidamos com as crianças, temos que conhecer minimamente os sintomas para que possamos compreender e não expor de forma inadequada essa criança a sensações que são doloridas para ela. Muitas crianças já nascem com sintomas do autismo muito claros. No entanto, outras começam com atrasos de desenvolvimento globais ou específicos e aos poucos, até 3 anos de idade, os sintomas vão ficando mais claros e perceptíveis, acompanhado de quê? De regressões, ou seja, a criança demonstra perder capacidades que ela já tinha adquirido. Por isso, os autores nos trazem a importância do diagnóstico precoce, pois os sintomas
né, e aumentar essa questão, quando a gente tem aqui esse diagnóstico precoce, a gente consegue trazer uma redução com as intervenções, uma redução desses sintomas e aumentar a autonomia e a qualidade de vida dessa criança. Os autores também nos trazem 12 sinais importantes a serem observados na criança antes dos 2 anos de idade. Eu vou enumerar para vocês cada um deles aqui. O primeiro, que é um sinal muito importante, como os demais, a serem observados na criança antes dos 2 anos de idade, é pouco ou nenhum contato visual. Muitas vezes, durante anos, né, principalmente no início dos meus estudos sobre autismo, nós entendíamos que, eu com o meu grupo, nós entendíamos que não havia contato visual, mas pode haver, só que de uma forma rápida, não fixa muito, porque aquilo dá um incômodo. Segundo, indiferença que a criança ela demonstra ao colo dos pais ou a preferência por ficar solto. A criança solta explorando coisas e objetos. Elas são muito voltadas para as coisas, para os objetos, desconsiderando esse contato que a gente busca sempre com o outro. Terceiro, não apresenta balbucios até o 6º mês de vida, muitas vezes. Tem pouca, é o quarto, pouca ou nenhuma resposta ao estímulo das outras pessoas à sua volta. Ele fica só naquele mundo dele. O quinto, se mostra irritado frequentemente, muita irritação por conta até das sensibilidades. A criança ela não consegue falar muitas vezes, então ela se mostra irritada para demonstrar para o outro que tem algo incomodando. O sexto é um atraso na aquisição de aprendizagem de gestos sociais. Quais são? Jogar beijo, dar tchau, entende? Porque isso não tem simbolização para essa criança. Sétimo, problemas na fala, com atraso ou até mesmo regressão. Oitavo, tem movimentos repetitivos e sem intenção social. Então, ele faz alguns movimentos, mas que aquilo está totalmente fora do contexto. Às vezes fica andando para frente, para trás, fazendo movimentos sem motivo algum, aparente, né? Pra gente, a gente não consegue perceber esse motivo, tá? O nono, essa criança apresenta pouca ou nenhuma intenção de forma voluntária, ou seja, dela mesma buscar brincar com as outras crianças. 10º, brinca de maneira diferente. Como que é isso? Não sabe usar o brinquedo para aquilo que ele se destina. 11, tem foco excessivo nos detalhes, nas formas, nas cores das coisas. E 12, apresenta muitas vezes um desprazer ou até mesmo sofrimento durante as atividades sociais do dia a dia. Então, por isso, atenção. Vou repetir, atenção. O aparecimento de pelo menos metade desses sintomas que você anotou aí, que eu fui falando aqui, deve preocupar sim todos os que convivem com a criança ou a examinam. E recomendo então, eles recomendam aqui, né, no estudo, uma avaliação especializada de forma urgente para que, se confirmado o espectro autista, ela seja prontamente encaminhada para a intervenção precoce. Por quê? Porque esse cuidado, o cuidado que nós devemos ter com a criança, que é alertado aqui nesse livro pelos autores. Para avaliação, existem sinais clínicos bem consolidados, instrumentos de avaliação muito bons e considerados eficazes para a verificação desses sinais. Além de documentos publicados também pela Academia Americana de Pediatria, que podem ser utilizados pelos clínicos gerais e pediatras
para indicar logo cedo a condição do autismo na população infantil. E de que esses profissionais também devem ser treinados e capacitados para aplicar tais instrumentos. Aí então nós entramos no subtítulo, no segundo subtítulo que a gente está trazendo hoje nesse encontro, que são as escalas de triagem e de diagnóstico. Eles iniciam aqui o texto nos perguntando se conhecemos e sabemos para que serve uma escala ou um instrumento de avaliação com a finalidade de fazer um diagnóstico. Pois bem, as escalas de avaliação são formas de descrever melhor determinadas condições médicas e até mesmo não médicas. São meios de investigação. As escalas de triagem servem para lembrar quem a aplica de determinadas características que podem surgir em algumas pessoas dentro de uma população. No entanto, se essas características estiverem presentes na pessoa, é recomendado que essa pessoa passe por uma avaliação especializada com um médico ou você vai direcioná-lo para receber a aplicação das escalas mais especializadas de acordo com o que eles trazem aqui. Assim, as escalas de triagem costumam ser instrumentos fáceis e que podem ser utilizados sim por cuidadores, pais, professores, profissionais de saúde e de educação, médicos da atenção primária e não especialistas para ajudar a recolher, num ambiente, por exemplo, de uma creche, de um bairro, pessoas que teriam determinados problemas levantados pelo objetivo daquela triagem. Essa é uma escala, são as escalas de triagem. No entanto, outras escalas, por terem informações de ampla experiência clínica que vem de anos a fios, por adotarem os seus itens determinadas características que comprovadamente são muito específicas e se repetem de maneira ampla em algumas doenças, quase criando um verdadeiro padrão de sintomas, podem ser decisivos para fechar seguramente um diagnóstico. Essas escalas têm o perfil de uma escala diagnóstica, que é diferente da escala de triagem. A escala diagnóstica, ela é definitiva, que na dúvida ajuda a bater o martelo. Costumam ser complexas, de difícil aplicação, e também difícil aquisição dessas escalas. Muitas vezes o profissional que se destina a aplicar elas tem que comprar esses instrumentos e se submeter, sim, a cursos de capacitação para que possam aplicar. Nos processos do diagnóstico do transtorno do espectro autista, existem, no entanto, 2 perfis de escala de avaliação, que são as escalas de triagem e as escalas diagnósticas. No entanto, as escalas de triagem, como MCHAT, a escala de traços autísticos, a avaliação de crianças com autismo, que é o PROTEA, essas são as escalas de triagem. E quais são as escalas diagnósticas? São a escala de observação para diagnóstico do autismo 2, que é o A2, e a escala de entrevista para o diagnóstico do autismo ADIR. A escala de triagem MCHAT é aplicável para crianças entre 18 e 30 meses. Consiste em quê? Em 23 itens, dos quais 6 são específicos ou críticos. 6 desses 23 são específicos ou críticos para o autismo. E os outros 17 são mais gerais. Embora esses sinais mais simples sinalizem, sim, algum atraso ou alteração no comportamento dessa pessoa.
Aí, essa escala de triagem, MCHAT, ela pode ser aplicada, como eu falei anteriormente, por professores, cuidadores, profissionais não especializados, pais. E esses últimos podem auto-aplicá-los também, referindo-se ao comportamento do seu próprio filho. Ok? Hoje ficamos por aqui. É importante falar que a escala diagnóstica é aplicada pelo profissional, tá? Pelo médico. A de triagem a pessoa aplicou, o pai, a mãe aplicou, o cuidador aplicou, verificou que tem ali, está dentro da parte crítica, aí sim vai passar por avaliação. Mas a escala diagnóstica é só por profissionais e por médicos, tá bem? Então, hoje ficamos por aqui. E se você gostou desse encontro, deixe seu like e compartilhe com pessoas que você sabe que têm interesse em conhecer mais sobre o autismo. Aqui no canal, essas aulas estão gravadas no grupo de estudo Mentes Únicas, que está na playlist aqui embaixo. Vou deixar também o link das aulas anteriores na descrição desse vídeo para facilitar você, para que você possa assistir de acordo com o seu tempo e rever quantas vezes você desejar. Caso tenha ficado alguma dúvida, é aquele nosso combinado. Escreva para mim nos comentários que eu vou responder você. Lembre-se de se inscrever também no canal. Isso é muito importante. Por quê? Porque o YouTube ele faz a leitura de quanto maior o número de inscritos, que o conteúdo é relevante. Então, a gente consegue levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. E além desse conteúdo, eu também tenho aqui no canal outros vídeos falando sobre transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, sobre educação emocional, sobre o plano educacional individualizado. Então, você está convidada a passear pelo canal para conhecer e compartilhar o link dos vídeos com pessoas que você sabe que têm interesse nos temas. Até semana que vem, no nosso 6º encontro. Um beijo. Tchau, tchau.